Mensagem do céu. Pergunta do ouvinte para o Renato. Bom dia, Renato. Como devemos agir em situações de última hora? Por exemplo, me pedem para eu viajar amanhã, né? No caso aqui é o marido dela. Eu ainda não ouço a voz do Pai diretamente, como vocês falam, né? Como nós somos. Como saber se eu devo ir ou não? Então, olha, no seu caso, né? Você tem que obedecer o seu marido, porque ele é o cabeça, né? Ele é o seu Orochi, né? Ele é o seu... Ele é o que o Senhor deu a direção para ele. É claro, tem que orar, amados, tem que orar, sim, tem que buscar o Senhor, mas no seu caso, se seu marido planejou e realmente foi na última hora, você tem que estar do lado dele. Exatamente. O Senhor vai falar com ele, né? Você pede, Senhor, fala com meu marido, né? Aí sim, mas se o Senhor não falar, você tem que obedecer ele, você tem que ir na direção que ele, né, tá colocando ali naquele momento, naquele exato momento, né? E porque o caso você é casada com ele, né? Agora, em questão de apressa, eu era muito apressado, gente, eu era muito afobado. Eu me lembro. Eu era muito afobado, eu era muito querer as coisas para ontem. Eu aprendi muito, né? Algumas partes duras penas, mas eu aprendi. Eu era muito, e o Senhor foi me ensinando. E, amados, o interessante é que quando você quer as coisas para ontem, você quer as coisas imediatas, acaba sendo errado, né? Você acaba muitas vezes atrapalhando até o propósito do Senhor na tua vida, né? Então, hoje o que eu tenho aprendido muito é orar. Você não toma uma decisão, né, na flor da pele, na situação rápida, né? Não, busca o Senhor, né? Teve uma situação uma vez que eu achei tão interessante, foi uma das maiores experiências que eu tive. Aconteceu uma situação no portão da casa da minha mãe e, né, a gente tinha uma pessoa estranha lá tinha acabado de acontecer a situação com meu irmão, que meu irmão tinha sido mataram meu irmão, e nós estávamos saindo da casa da minha mãe ali e apareceu uma pessoa lá estranha. E eu virei assim, a gente viu a situação, né? E de repente eu virei para minha mãe falando: mãe, só vocês precisam mudar daqui, vocês precisam ir embora daqui, aqui não é lugar para ficar, olha o que aconteceu com o Marco, vão fazer isso com a gente também. É melhor só. Gente, eu fiquei afobado, desesperado. Aí chegamos em casa, aí meu pai, né, o Carlos, pegou e falou: não, vamos orar. Vamos orar. Eu falei: nossa, quase morrendo ali, vamos orar não, vamos embora. Tem que arrumar, tem que ir embora. Né? E é interessante, amados, que quando o meu pai, o Carlos, orou, e o Senhor falou qual a direção que era para tomar, né? Que era para ligar para um irmão, né? Para uma pessoa conhecida, e essa pessoa ia nos ajudar. Gente, já pensou se realmente, né, a gente tomasse a decisão ali no momento de cabeça quente, com medo, né? Às vezes o medo faz a gente ser precipitado, e o medo muitas vezes impede de a gente orar, né? E o Carlos tomou uma atitude muito sábia. Ele falou: não, vamos orar, vamos ver o que o Senhor quer sobre isso, né? Ao mesmo tempo, você está vendo a situação ali diante dos seus olhos, e muitas vezes você não vai gostar de falar vamos orar. Você não vai gostar, não. Eu falo: mas está acontecendo, você não está vendo, não. Eu preciso orar, é só eu tomar atitude. E não, irmão, isso está errado. Você precisa orar, mesmo que você veja. Né? Hoje eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito. Mesmo que eu vejo que a situação está negativa, mesmo que eu vejo que a situação está realmente pressionando a gente tomar uma decisão, ora. Quantas vezes, amado, quantas vezes o Senhor sabe, o Senhor, Ele conhece o meu coração, mas quantas vezes eu falei: sabe de uma coisa, eu não vou mais no Dr. Bruno, eu não vou mais nesse médico, eu já não gosto, eu já tenho trauma de dentista, gente, eu já tenho, tudo que vai tocar, vai lembrar minha ferida, eu tenho um trauma.
E eu falei, olha, já está demorando demais, isso não vai dar certo, não vou mais não. Vou ligar um dia para minha mãe e falar, mãe, não vou mais. Ô, queridos, ele já fez isso antes, na verdade, né? Teve um tempo assim, deixa eu explicar para você que está ouvindo e não entende isso, né? O Renato teve a arcada superior totalmente arrancada com chave de fenda em brasa, ou seja, a pessoa que o torturava, que era a genitora, ela enfiou uma chave de fenda na boca do meu filho era uma criança, e essa chave perfurou 2 vezes o palato, que é a parte de cima da boca, e acabou esfriando o metal. Como ela sempre socorria, ela arrancou com um alicate. E aí quando arrancou, veio toda a parte superior da boca do meu filho, toda essa parte foi reconstruída. Então assim, o dentista, embora ele não vai tratar com alicate, mas ele vai tratar com instrumentos. Então, assim, para nós já é complicado, sem a gente ter qualquer tipo de trauma de alguém que tenha feito o que foi feito, porque além disso ela cortou a língua dele fora com a tesoura, ela colocava coisas, garfo quente, tudo dentro da boca do meu filho. Então, eram instrumentos que eram utilizados para que ele fosse... e ele era uma criança, queridos, não é? Não adianta você pensar que o Eterno vai tratar da tua vida de supetão. Ele vai tratar com você paulatinamente, sempre de acordo com o que você suporta, não é? Ele nunca vai violentar a tua consciência. E assim, houve um tempo anterior a esse, onde o meu filho não suportava que mexesse mais a boca dele, não suportava. Ele não tinha um preparo, e aliás, ele não tem, queridos, não é? Não adianta, olha, agora ele esqueceu tudo, as coisas velhas se passaram. Sim, queridos, mas ele não se sente confortável de ninguém mexer na boca dele, queridos, é simples assim, não é? Então, houve um tempo onde ele realmente não quis ir mais no dentista, um período, mas aí ele perdeu o implante, foi terrível para a gente, ele perdeu o implante em 2011, no finalzinho de janeiro de 2011, foi péssimo para a gente o que a gente atravessou. E aí ele teve que passar por um monte de cirurgia e não tem mais osso, queridos, não tem de onde tirar, não tem mais de onde implantar, não é? Então, para ele mexer aonde doía, era um caso que literalmente de polícia. Então, assim, ele se dominar, você pode falar, pá, mas ter medo de ir no dentista, queridos, você não passou o que ele passou, né? E Renato, eu ia te perguntar uma coisa justamente sobre essa questão de enfrentar o temor, não é? Filho, é uma coisa diária, né? É o temor, realmente. Amados, assim, quem realmente, por exemplo, no meu caso, né, quando a gente decide viver pela fé, não uma fé, amado, eu não estou falando de fé manipuladora, não estou te falando daquelas fé barganhenta, né? Oh, Eterno, eu te dou isso, o Senhor me dá, como se o Eterno precisasse de alguma coisa. É uma fé mesmo, eu falo assim, eu confio no Senhor, eu confio, realmente, às vezes vem o temor, às vezes vem o desespero, às vezes eu falo, e agora? E agora? Né? E agora? E agora é o problema. Mas, amados, muitas vezes a gente tem que olhar para a nossa alma e falar, quieta, calma, sossega, né? O Senhor não nos deixou, não é agora que Ele vai deixar. Muitas vezes eu falo isso para mim mesmo. Falo, não, o Senhor nunca me deixou, não é agora, não é hoje, né? Então muitas vezes vem o temor, vem o medo, às vezes vem o medo do amanhã. Só e aí, e amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Né? E muitas vezes falo, alma, quieta-te. O Senhor não me deixou e não vai deixar. E muitas vezes você vai ter que falar isso. Às vezes vai vir um medo sobre você vai ficar inseguro. Amado, lembra quem você serve. Lembra quem você entregou a sua vida. Muitas vezes eu lembro, eu falo, não, o Senhor não. Quantas coisas o Senhor fez, né? Quanto o Senhor restituiu meu implante. Então, se o Senhor que restituiu meu implante, Ele pode. É claro, amado, a gente não pode servir o Senhor porque Ele nos dê coisas, né? O Senhor muitas vezes, eu até ensino isso para os jovens, muitas vezes o Senhor vai levar a gente à maturidade, e a maturidade, amados, ou é espera, ou é não, ou é sim, aguarde, né? Porque muitas vezes você não tem que servir o Eterno porque Ele vai te dar algo, aí você vê Ele porque Ele me abençoa. E muitas pessoas servem o Senhor por causa disso. Depois abandona, se não faz o que ela quer, né? Que ela quer.
E o Senhor não funciona isso, você tem que servir Ele por intimidade, não porque Ele vai te dar algo, porque muitas vezes Ele não vai te dar, né? Muitas vezes, porque... Pro seu bem. Eu já vi muitos jovens, né, chegar e falar assim, mas Renato, não está na palavra escrita assim, agrada do Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do seu coração. Gente, cuidado com a interpretação, que eu já vi muita interpretação errada em cima desse texto, né? Não é bem assim que funciona, né? Porque que nem tem um outro texto que o pessoal lê a metade, só não lê ele inteiro, né? Que está lá em João, tudo que pedis em meu nome, né, vos será feito, né? Só que a continuação do texto diz, conforme que está na palavra, conforme a minha vontade, aquilo que está escrito na palavra, né? Aquilo conforme a vontade do Senhor. Então, se está à vontade do Senhor, Ele vai responder. Se não está na vontade dEle, Ele não vai responder. Meu querido e minha querida, não seja precipitado. Nós recebemos até já compartilhamos isso com você, uma grande emissora, a maior emissora desse país, procurou o Renato na verdade tinha procurado que eu desse entrevista, eu falei, olha, o caso do meu filho é melhor, para vocês tratarem sobre isso, e mesmo assim nós oramos, o meu marido ficou inseguro no coraçãozinho dele, quando aparece aí uma mídia querendo fazer entrevista com a gente, complicado, e o Eterno falou para a gente com toda a propriedade, que nós poderíamos dar aquela entrevista que ia ser usado para o propósito dele. Por isso nós demos aquela entrevista, não é? Então, meu querido e minha querida, que você possa compreender sempre qual a vontade do Eterno, você não se precipite a tomar nenhuma decisão sem Ele falar com você, não é? Aliás, as Escrituras dizem claramente que peca quem é precipitado. Tá bom, querido meu, querida minha? São 11h41, você vai ficar aqui com uma música que fala ao seu coração e nós já voltamos aqui com mais um bate-papo com o Renato.